De volta já aqui com Bem Assim, agora para ter um bate-papo bem legal mesmo, tá, gente? Com uma super pessoa. É o seguinte, aqui hoje, quinta-feira, dia 30 de agosto, acontece aqui em Maceió uma sessão única do musical O Beijo no Asfalto. Quem conversa com a gente sobre essa peça, sobre esse musical e sobre essa sessão única é o ator, cantor e compositor Cláudio Lins. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigado, Mara. Obrigado por Que honra ter você aqui. Bom, obrigado. Vamos começar, então, falando sobre a peça Primeira Turnê, né, assim. Isso. E primeira versão musical desde que ela foi escrita lá em 1960 por Nelson Rodrigues, uma obra clássica. Isso foi uma ousadia nossa, minha e do João Fonseca, o nosso diretor, de transformar um Nelson Rodrigues em musical. Isso nunca tinha sido feito antes. Isso. Nem a gente sabia se ia dar certo ou não. Eu fui pesquisar sobre a obra do Nelson, pesquisar sobre a música dos anos 50 e 60. Foi uma pesquisa incrível, fiquei maravilhado. Já conhecia muita coisa, mas tinha muita coisa que a gente não conhecia. Quando você se aprofunda, obviamente, você acaba se deparando com coisas desconhecidas e fiquei muito maravilhado. Me imbuí dessa pesquisa toda para começar a compor as canções de O Beijo no Asfalto. Quando as primeiras músicas começaram a aparecer, fui mostrar para o João falou, opa, acho que achamos uma direção, um caminho, e aí a partir daí a gente começou a levantar o espetáculo. Foram quase 5 anos de pesquisa, de estudo, até a gente chegar no espetáculo que a gente vai trazer hoje para vocês aqui. Era isso que eu ia falar, né? Quase 5 anos de pesquisa em que você mergulhou nesse universo e que você teve todo esse processo de compor as músicas. Como é que foi, assim? Você também o ator também acaba se descobrindo quando ele, não sei, junta assim essa veia da composição, mais a veia da música? Com certeza, com certeza. Sabe que durante muito tempo eu fiquei na dúvida se eu era músico, se eu era cantor, se eu era ator. E chegou uma hora que eu descobri que eu era um artista. Completo. E que essas são as minhas formas de expressão. Então, de alguma maneira, um lado sempre ajuda o outro. Principalmente quando, no caso de uma composição para musical, você se propõe, na verdade, no fundo, você se propõe a compor para aquelas personagens. Então, é claro que você, como ator, que já tem uma intimidade em lidar com personagens, né? Na hora de você compor a música para elas, você também já tem ali um caminho já mais traçado, tem uma facilidade de chegar nesse lugar que o ator, sem dúvida, facilita para o compositor. E a turnê está passando por Maceió hoje, né? Começa hoje. Isso, a gente reestreia hoje, estamos naquela ansiedade. Dias 4 e 5 a gente faz Recife e dia 8 a gente faz Aracaju. É uma mini turnê da Petrobras, mas a gente está muito feliz. E a gente estava conversando nos bastidores, Cláudio estava falando que foi em 2015, né, que o musical estreou. Isso. Eles ficaram em cartaz por um bom tempo, aí deram uma pausa e voltaram agora. A gente teve que reestrear, reensaiar o espetáculo. Alguns atores da montagem original não estavam disponíveis, a gente teve que fazer algumas substituições, mas a maior parte do grupo está junto, a gente está muito feliz de estar aqui em Maceió. E a expectativa, né, para essa mini turnê, passando aqui pelo Nordeste, 3 capitais lindas, acho que você já conhece. Claro. Não, Maceió eu não conhecia. Não conhecia a primeira vez? Por acaso, a primeira vez. Ontem eu primeira oportunidade, já desci, já fui na praia, já falei, que lugar lindo. E ontem o dia estava lindo, né? Exatamente. O mar estava lindo. Mandei uma foto já para minha mulher, falei assim, você e meu filho aqui, vocês dois aqui seria incrível. Perfeito. A gente vai ter que voltar em Maceió, gente, porque realmente é um lugar deslumbrante. A expectativa é muito boa e tem um dado que é especial e que é uma coisa que as pessoas não lembram. O Nelson Rodrigues é nordestino. Apesar dele ter vivido quase que a vida inteira no Rio de Janeiro e a obra dele ser muito relacionada com o Rio, né? É uma obra bem carioca, assim, ele é uma figura tipicamente carioca. Ele, na verdade, nasceu em Pernambuco. Então, a gente tem também essa emoção
né, de trazer para o Nordeste, para a terra dele. E na terra dele. A gente vai passar por Recife, que foi onde ele nasceu, a família dele é pernambucana, e a gente vai poder trazer aqui para o Nordeste, para a terra dele, um espetáculo dele, e um espetáculo tão inovador quanto o Beijo no Asfalto. Lindo. E vamos então falar agora sobre o espetáculo, né? Vamos falar para quem é mais jovem, quem ainda não conhece mais ou menos a obra. Vamos dar uma sinopse? Claro, olha, o Beijo no Asfalto talvez seja o texto, se não o texto, um dos textos mais importantes da dramaturgia brasileira. Foi transformado em filme 3 vezes. Gente, que texto de teatro é adaptado para cinema 3 vezes? Eu nunca vi isso, né? Até para quadrinhos, até para história em quadrinhos já foi adaptado. Então, para você ver que é um texto que tem muita força. A história, basicamente, é a história do Arandir, que é o personagem que eu interpreto, que ele presencia um atropelamento e ele vai socorrer esse rapaz que é atropelado e, antes de morrer, o rapaz pede um beijo. E ele concede esse último desejo do rapaz. E isso vira a vida dele de cabeça para baixo. Estamos falando de uma história que se passa nos anos 60. Isso, 1960. Exatamente. Mas para você ver como o Nelson ele é atemporal. Visionário, claro, né? Visionário. Porque, na verdade, o que fica do Nelson é a excelência da dramaturgia dele. Né? A maneira como ele encara as palavras, como ele envolve as pessoas naquela história. Mas olha só, ele fala de homofobia, ele fala de fake news, porque esse caso é presenciado por um repórter, que é o Amado Ribeiro. E esse repórter vê nesse fato uma maneira de vender jornal. Opa, vou transformar isso num caso sensacionalista, num fato sensacionalista. E aquilo ali vira uma bola de neve na vida desse rapaz, do Arandir. E aí eu não vou falar o resto para vocês. Tem spoiler, tem muito spoiler nesse espetáculo. Melhor ir lá assistir. Mas, para você ver, fala inclusive até sobre o aborto, o espetáculo. Então, assim, é muito atual, apesar de se passar nos anos 60. Era exatamente isso que eu iria comentar. Do quanto o Nelson é tão maravilhoso que ele, como eu falei, né, visionário, como o Cláudio colocou, atemporal. São temas que se passaram lá, digamos, em 1960, que ele já tinha essa visão, mas ainda hoje a gente discute. Ainda hoje a gente vive certas situações, né, assim, parecidas. Não, e ainda tem a questão que faz parte da polêmica rodriguiana, que é desvendar ali meandros e segredos da família brasileira, que essa é a especialidade do Nelson, né? Meter o dedo na ferida. Não é à toa que ele, apesar de não ser mais chocante, como ele foi nos anos 50 e 60, a cultura brasileira absorveu já Nelson de uma maneira que você vê Nelson nas novelas hoje em dia. Exato. Então ele não é chocante mais. Graças a Deus. Que bom. Mais polêmico ainda, Sim. Com certeza. E aí outra coisa também que eu achei bem bacana do espetáculo é que vai ter autodescrição, vai ter libras, né? Sim. A gente vai ter aí um esforço de ter uma possibilidade de acessibilidade, né, para o espetáculo. Então, deficientes audiovisuais vão ter audiodescrição e deficientes auditivos vão poder acompanhar o espetáculo através da língua de Libras. Isso. A peça é hoje, mas ontem aconteceram, né, algumas atividades. Eu queria que você falasse para a gente de todo esse projeto, né? Que a ideia não é só trazer para a cidade, para a capital, a peça. Também é de trabalhar outras áreas, que eu achei bastante interessante. Conta para a gente como é que foi aqui em Maceió, o que foi que aconteceu. A gente tem caminha junto com o espetáculo, uma oficina de voz ministrada pela Janaína Azevedo. A Janaína, grande atriz e cantora de musicais lá no Rio de Janeiro e preparadora vocal também. Ela é a nossa preparadora vocal do espetáculo. Privilégio, né? Que facilidade, né? Pega a atriz e ainda por cima ela é a nossa preparadora vocal, um pacote completo. Uma grande professora, e ela ministrou ontem para alunos de teatro, especificamente daqui de Maceió,
uma oficina de voz e logo depois da oficina eu dei uma palestra sobre o teatro musical brasileiro, um panorama assim sobre a minha experiência do teatro musical brasileiro e como eu transformei o meu processo de criação do Nelson Rodrigues desse espetáculo em musical. Foi muito bacana, muito receptivo. A maior parte do público de estudantes, Sim. né? E a gente vai levar isso também para Recife e para Aracaju. Tenho Então, certeza que... esse contato, essa troca é muito emocionante mesmo. Tenho certeza que foi enriquecedor para Sem esses dúvida. Estudantes. Para eles e para a gente. Ai, é uma troca, né? É uma troca. Às vezes a gente esquece isso. É uma troca, sempre é uma troca. E a gente vê, né, o brilho nos olhos de artistas que existem, ou de quase artistas, né, no caso dos estudantes, Isso. assim, que você encontra no Brasil inteiro, né? Não é à toa que quando você chega no Rio, você chega em São Paulo, que são os polos, né, de radiação, né, de cultura mais importantes do país, você encontra gente do Brasil inteiro. Você encontra gente do Brasil inteiro, é impressionante. Verdade. E aí a gente tem um videozinho, um trechinho assim, só para dar um gostinho pro pessoal de casa. Vamos assistir? Vamos lá, vamos ver. Coloca aí na tela. Eu me lembro desse dia, uma senhora veio andando e passou rente. Bem na hora que eu estava com a cabeça no Bangu e Fluminense. Um sujeito vai de encontro à lotação. Ninguém sabe se acidente ou empurrão. Olha aí, só para sentir o gostinho. Você sabe que é interessante porque no texto original você não tem a cena do beijo. Uhum. A primeira cena da peça já é o Amado Ribeiro, que é esse repórter, conversando com o delegado Cunha e contando para ele dos planos dele, porque ele precisa do apoio da polícia para ir justificando e coagindo as vítimas para montar aquele circo todo. Então, na peça original, o fato já aconteceu. E aí, quando a gente transforma em musical, a gente volta no tempo e vai ali para a Praça da Bandeira e vai para o atropelamento. E tem essa possibilidade. Né? Uma pergunta, uma curiosidade. Fazer um musical exige mais de você como ator, exige mais como cantor, como compositor, foi você quem criou, mas exige mais, não sei, preparação, mais fôlego ali para estar conseguindo dar conta de tudo? Normalmente sim. Tanto que o tempo de ensaio de musical costuma ser maior. Né? A gente costuma ter, porque ele é compartimentado. Sim. Você ensaia a música, você tem, digamos que 2 horas para música, depois mais 2 horas para dança, né, para coreografia, depois mais 4 horas para o teatro propriamente dito, para a encenação propriamente dita. Então você tem que compartimentar e a partir de um determinado momento, nesse processo, você vai juntando tudo isso. Mas num primeiro momento é tudo separado. Isso exige um tempo de ensaio, uma carga horária de ensaio maior normalmente. Né? Se num teatro convencional você vai ensaiar ali entre 4 e 6 horas por dia, geralmente musical você chega a 8 horas por dia tranquilamente de segunda a sábado. Olha aí, gente. Então o processo de ensaio é muito, muito cansativo. E todo esforço vale a pena, viu, você conferir. Sem dúvida, sem dúvida. Fazer o seguinte, para a gente encerrar, reforça então o convite, deixa uma mensagem para a galera de casa, chamando todo mundo para conferir. Gente, O Beijo no Asfalto, o musical, hoje às 20 horas no Teatro Gustavo Leite. É um espetáculo inesquecível, é um teatro musical brasileiro da mais alta qualidade, com uma grande dramaturgia de Nelson Rodrigues. A gente não mexeu numa vírgula do Nelson, preservando ali o Nelson, mas complementando e fazendo com que esse espetáculo ficasse mais bonito ainda, colocando músicas. A plateia sai de alma lavada e eu tenho certeza que vocês vão adorar.
Com certeza, gente. Muito obrigada, Cláudio, Obrigado, pela sua Mara. presença aqui. Prazer. Seja bem-vindo mais uma vez a Maceió. Que você volte, traga a esposa, Isso, traga o pequeno. Pequeno? Isso, Traga Mariano. o pequeno. Pronto. Traga todo mundo, vocês curtirem ainda mais a cidade, Tá bom. Obrigada mesmo. Obrigado. Bom dia. Bom dia. E você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, muito obrigada também pela sua companhia, né? Você está aí do outro ladinho, esteve aqui junto com a gente. Amanhã, sexta-feira, tem mais Bem Assim, 9h30 da manhã, tá? Eu tô te esperando desde já. Grande beijo, tchau, tchau e até amanhã.